Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: Minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: Quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: Estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas: Quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: Filha, a tua fé te curou. Vai em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: Tua filha morreu. Por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: Não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele. Mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina, e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: Menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus,
Tenham bondade de sentar um instante. Caríssimos irmãos e irmãs, já peço desculpas se me esbarro nesse evangelho, que para vocês é palavra de vida, muito mais do que para todos. Obviamente que vocês digerem ele no cotidiano, coisa que eu não faço tanto, mas também se não digerem ele no cotidiano, deveriam fazê-lo, né? Porque essa é palavra de vida para a nossa comunidade. Enquanto preparava e rezava por vocês para essa Santa Missa, me vinha no coração aquilo que é próprio da vida comunitária e daqueles como leigos querem se consagrar a Deus numa comunidade de vida. Que detalhes do amor de Deus para nós são os irmãos. Mas depois pensava demoradamente sobre isso, que não são detalhes do amor de Deus. Os irmãos são mais do que isso, são expressão do amor de Deus por nós. Então, lembrando que os irmãos, eles não estão para nos levar para o mau caminho. Às vezes pensamos isso, né? Os irmãos, por vezes, nos fazem tanta raiva, nos dá dificuldade no caminho, mas eles são a expressão do amor de Deus para nós, para a nossa vida. Então, essa primeira inspiração que me vinha, e eu não sei por que me vinha, mas peço a Deus que faça soar no coração de vocês essa expressão. Quando do conhecimento da comunidade, isso faz algum tempo, não tanto tempo assim, porque nenhum de nós somos tão velhos, não é, Fabrício? Quando do conhecimento da comunidade e uma visita a vocês, não lembro de muita coisa, mas lembro várias vezes quando teclava com vocês pelo Instagram ou pelo WhatsApp, me soava aquela música da Ziza Fernandes que falava da pequenez e da esperança, sempre essa, não é? Então, convido vocês a cantarmos ela. Eu não sou bom cantor, então peço que vocês cantem alto, não é? Os cantores podem ajudar, né? O que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. O que agrada a Deus, o que agrada a Deus em minha pequena alma é que eu ame minha pequenez e minha pobreza. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. É a esperança cega que tenho em sua misericórdia. essa esperança, caríssimos irmãos e irmãs, que nos traz de novo aqui, não é? Porque nós celebramos o vosso jubileu, mas também o jubileu da esperança, não é? E Romanos 5 diz que a esperança não decepciona. E a esperança não decepciona porque a esperança é mesmo nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Ele não nos decepciona. Às vezes até parece que sim, nos colocamos na caminhada, nos colocamos para segui-lo, seja na comunidade, seja em outras formas de vida, e em algum momento nosso coração parece não encontrar mais resposta em Deus. Não parece mais não encontrar respostas naquele caminho que de início Ele mesmo nos deu. Já me parece desfalecer a esperança, mas o fato
é que Ele não nos decepciona. A esperança não decepciona. Por quê? Aprendi esses dias com um amigo pedagogo, nessas conversas de filosofia e teologia, e ele dizia, ele perdeu a tia esses dias e foi um infarto fulminante, então foi pesado para a família, e ele dizia que conversava com outro amigo sobre a morte, sobre as coisas de depois da morte, sobre a eternidade. E nessa conversa o amigo dele estava mais decepcionado do que ele pela questão da morte. E ele disse para esse amigo que ele entendia perfeitamente e fez uma seguinte pergunta: quando é que o professor lá na escola não nos dá resposta nenhuma? Em que momento? Obviamente, no momento da prova. E é esse momento que às vezes as pessoas acham que Deus não responde mais. E por que o professor, que o mestre, não responde no tempo da prova? Porque agora é seu momento, é o meu momento de dar a resposta. Então também nós, em nossos muitos caminhos de tribulação, de dificuldade, quando o Senhor não te der mais resposta, tenha certeza, agora é sua vez de responder. Ele já te deu tudo. Já está tudo dentro do seu coração, já está na sua experiência de vida. Falta, de repente, fechar a boca, fechar os olhos, inclinar a cabeça e olhar profundamente para a vida. Muitas vezes olhar para a vida é olhar para o chamado inicial, olhar para o meu começo. Como Deus me chamava, como é que Ele me impulsionava. E ali então, certamente, Ele vai resgatar em nós esse novo ardor, esse chamado dele que já estava desde antes, não é? Aí podemos lembrar ainda uma figura bíblica, Moisés, quando no deserto, a Bíblia diz que ele ia de acampamento em acampamento. E nós vamos na nossa vida de esperança em esperança. Porque também esse evangelho lindo que nos traz, no início dele hoje já dizia que Jesus atravessou para outra margem. É sempre esse o convite, atravessar para outra margem, porque às vezes a margem que nós estamos é só a nossa, tão pequena, tão curta, mas quando nós nos lançamos no mar, que é Ele mesmo, Ele então vai alargar a nossa esperança. Mas ainda, o trecho que toca a vocês é bastante, tocar o manto de Jesus, não? Tocar o manto de Jesus sutilmente, e ali então Ele vai realizar em nós, não todas as graças que nós queremos, mas todas as graças que nós necessitamos. Mas agora, me perdoe a ousadia, não é tanto mais o tempo de vocês tocarem a orla do manto de Jesus. Vocês já tocaram a orla do manto de Jesus? Vocês já experimentaram, e agora eu digo principalmente aos consagrados, né? Vocês já experimentaram essa graça de tocar a orla de Jesus. Agora é convite, se não, como aqui, como o sacerdote faz. Você próprio se torna outro Cristo para os irmãos. Não tenham medo, comunidade Novo Ardor, de tornar-se outro Cristo. Deixar que tantos outros chefes se aproximem de você para ter a resposta de Deus. E ai de nós, ai de vocês, se não der resposta de Deus para o mundo. As pessoas não querem, de jeito nenhum, ouvir a resposta do Padre. As pessoas não querem de jeito nenhum contemplar a beleza do Padre. Não, do fundador também não, dos membros muito menos. As pessoas querem cada momento mais experimentar Jesus através de nós. Agora eles poderão também tocar a orla do manto de cada um dos senhores e senhoras consagrados para experimentar essa graça que vem de Deus. Aí então, tantos filhos, tantas filhas que estão desfalecidos,
Mas o Evangelho diz que não estão desfalecidos. Tantos que parecem estar desfalecidos, revivam novamente, a partir de nós, a partir de vós, do vosso carisma novo ardor. Quantos e quantas mulheres vertendo sangue, e aqui a nossa sociedade está desse jeito, né? A nossa sociedade está se esvaindo em sangue, tanto sangue que nós podemos ver em famílias desestruturadas, em homens e mulheres que não buscam mais a Deus, numa sexualidade desregrada, na falta de oração, na falta de caridade, pessoas que não são mais capazes de encontrarem-se no olhar. Quem dirá então de dizer um bom dia ou uma boa tarde, de ser gentil? Nós somos agora esse espaço onde todas as outras pessoas poderão experimentar o manto de Jesus através de cada um de nós. E lembrar ainda aquilo que é importante desse tempo de jubileu, obviamente vocês devem ter estudado, mas o jubileu, sempre que era celebrado, era para desfazer, renovar, tirar todas as dívidas, não é? E começar tudo de novo. Mas também o jubileu era tempo de descansar a terra, para que aquela terra descansasse e ocupasse outra que desse muito fruto. Então, me surge o grande convite para cada um de vocês também, nessa reflexão, de lembrar que passou-se um grande tempo, vocês fizeram muitas coisas, construíram muitas coisas, mas também foram feridos em tantas outras, se machucaram em tantas outras. É tempo de reconciliação, é tempo de saber que Deus quer fazer na comunidade Novo Ardor uma obra nova. Esse tempo mesmo do Kairos de Deus, não é? Não mais o Cronos, não mais os 25 anos, mas o tempo agora do renovo. Aquilo que era velho passou. Eis que tudo se faz novo. É tempo então de cantar mesmo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do universo, porque Ele faz em nós grandes obras, Ele faz através de nós grandes obras. Então, nesse período, lembrem-se bastante de deixar renovar em si o carisma Novo Ardor, mas de abandonar, abolir também tudo aquilo que passou e te machucou, não como aquele que tem amnésia, não como aquele que esquece de tudo, não. Obviamente é importante que tenhamos memória para não cairmos no mesmo erro, mas agora, recobrando esse novo ânimo, perdoando, amando, caminhar nesse tempo novo que Deus nos chama a caminhar. Espero estar aqui para o próximo 25 anos, não só daqui 25 anos, mas estar também com vocês nesse caminho, né? Nesses próximos 25 anos, rumo ao jubileu de ouro da comunidade. Mas que Deus também possa renovar em cada um de vocês esse bom ânimo, porque aquele que se aproxima para tocar a orla do manto de Jesus, seja o chefe da sinagoga, não é? Que era a pessoa mais importante da sociedade, ou aquela pobrezinha que vertia sangue, possa encontrar em cada um de nós também essa esperança que jorra de Deus mesmo. Abaixe a sua cabeça um instante, convido você a fazer a sua oração e entregar-se no amor de Deus, pedir que Ele venha fazer aqui na comunidade, mas em cada um de nós, que Ele possa fazer em cada uma das nossas vidas esse novo ardor que vem dEle mesmo. Que esse jubileu de prata não seja só uma festa que passa, mas que seja essa grande marca de Deus para a vossa vida, como tempo de esperança, como tempo de abandonar aquilo que era velho, mas também de fazer e deixar o novo acontecer. Nós pedimos, Senhor Jesus, derrama sobre essa vossa comunidade, que nasce do seu coração, que nasce desse tocar o manto de Jesus, que eles possam experimentar cada vez mais
Essa é a esperança que vem de Ti mesmo. Mas que experimentando isso, Senhor, eles possam espalhar toda essa graça pelo mundo, sem medo de anunciar, sem medo de ser feliz e sem medo de doar em si, uns aos outros. É a esperança cega que tem em sua misericórdia. É a esperança cega em sua misericórdia.